Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é o podcast Fábio Osterman. No episódio de hoje, que é o nosso episódio inaugural do podcast Fábio Osterman, então estou muito feliz em estar gravando ele. A gente vai ter uma presença muito especial de um dos maiores autores do Brasil, um dos maiores best-sellers, que também é um cara que se envolve em diversas polêmicas públicas aí nos grandes temas da política e também nos pequenos temas. Pouca gente sabe, mas ele é um cantor de karaokê de mão cheia. E é o Leandro Narlock, jornalista, mestre em filosofia, enfim, uma mente curiosa que acrescenta muito no debate público com ideias instigantes e politicamente incorretas. É isso, Narlock? Fala aí. É isso aí, meu. E aí, tudo bem, cara? Tudo ótimo? Beleza. Que original o nome do teu podcast, né? Podcast do Fábio Osterman. Nossa! Cara, a gente pretende compensar essa falta de originalidade com um bom conteúdo aqui. Mas, vamos lá. Cara, falando um pouco Obrigado pelo convite aí para inaugurar esse teu podcast. Bora lá, então. Bom, tu é bastante conhecido e se tornou realmente uma figura pública a partir da publicação dos teus 4 guias politicamente incorretos, né? Que foi em ordem cronológica, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, da América Latina, do mundo e, finalmente, da economia, né? Da onde surgiu, em primeiro lugar, a ideia de escrever esses guias? Porque me parece muito interessante a forma empreendedora como tu abordou esses temas, né? Tu te baseou em alguma iniciativa que tu viu fora, enfim, porque curiosamente, na época que eu descobri o teu primeiro livro, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, eu nem te conhecia ainda, e eu conheço o Narlock aí já há uns bons 10 anos, eu tinha recém lido o do Tom Woods, que era o Guia Politicamente Correto da História Americana, né? Obviamente em inglês. Tu te inspirou no Tom Woods? Tu tirou da cartola essa ideia? Como é que foi? Foi exatamente desse livro. Que já faz 10 anos, né, cara, que a gente tá... O livro está fazendo esse ano 10 anos, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Eu trabalhava na época numa revista de história, da super interessante, a Aventuras na História, e eu sempre ficava no site da Amazon tentando achar pautas. A gente tinha uma seção na revista que era de resumir um livro que tinha acabado de sair lá fora. Olha e daí aí, eu vi lá nos Hot New Releases, vi o Guia Politicamente Incorreto da História dos Estados Unidos, e na hora eu pensei, nossa, alguém precisa escrever esse livro no Brasil, vai dar muito certo. Mas daí eu pensei, eu fiquei anos com isso na cabeça, né? Meus colegas de trabalho até falavam, até tiravam um sarro, você vai lançar um livro, né? Um dia você vai lançar um livro. E acabou que quanto deu tempo certo. ficou maturando essa ideia? A ideia do Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Eu tive a ideia em 2005, se não me engano. E daí só em 2009, final de 2009 que ele saiu, né? E até foi bom, porque eu fui coletando material bem aos poucos. E a polêmica foi direcionando para esse lado também, né? E de repente daí deu muito certo, né? Assim que o Laurentino Gomes estourou com 1808, eu lancei logo em seguida e foi muito legal. Pegou uma carona ali, então. Nunca tive dinheiro na minha vida. E de repente eu tinha muito dinheiro, era impressionante, era muito legal. E isso que você falou é verdade. Eu escrevi o livro pensando, sim, em ganhar dinheiro, claro que também em participar do debate, esquentar o debate. E era um projeto, como eu trabalhava com revistas, com a Super Interessante, a gente ficava muito pensando em capas que vendiam bem, o que as pessoas queriam ouvir, o que elas queriam ler, qual a informação que elas estavam com necessidade e tal, né? E o que é muito interessante é que tu vinha de uma intersecção de duas áreas que são geralmente refratárias a ganhar dinheiro, né? Que é o jornalismo e a história, a historiografia, enfim, a atuação como professor de história. Tu apanhou muito por não ser professor de história, aliás, porque é um meio bastante fechado, né? Que o pessoal acha que quem não é historiador não tem direito a falar, não respeita o lugar de fala deles, digamos assim. Apanhou não, né? Eu ainda apanho toda semana, apanho muito do pessoal. Então, cara, apanho muito. E geralmente a crítica é motivada. Eu me tranquilizo. Já teve no começo, assim, 2010, 2011, teve historiador e jornalista que falou: olha, você errou aqui. Eu dizia, por exemplo, eu repeti um mito aí que muitos best-sellers, muitos livros, até muitos acadêmicos de história repetem, que não se falava português em São Paulo até começo do século XVIII.
E um jornalista falou, isso aqui está errado, e isso aqui já tem uma tese nova mostrando, e eu simplesmente corrigi na edição seguinte do livro, né? Tu editou isso e atualizou a informação. Exatamente, Que outras informações tu atualizou? Não, de grande, sim, mais uma pessoa que eu chamei de historiador, mas era sociólogo, uma cidade que era em Pernambuco, mas na verdade era na Paraíba, só mais detalhes, né? Essa foi assim uma informação de mais mais consistência, né? Mas então, cara, para mim o problema é que geralmente essas pessoas, elas reclamam, você é jornalista, mas elas não reclamam, por exemplo, do Décio Freitas aí, gaúcho, amigo do Brizola, que escreveu umas tolices, ele inventava cartas, e daí os historiadores com ele não reclamam, né? Sim. Ou então o Fernando Moraes. A crítica é claramente ideológico. Isso, exatamente, o viés é totalmente ideológico além disso, revela um certo desconhecimento do que faz um historiador. Um historiador científico, né, um cara apegado à ciência, ele não vai escrever um livro que fala ao mesmo tempo de Santos Dumont, negros, índios, ditadura militar. Ele não vai escrever um guia politicamente incorreto, porque afinal ele tem que ser imparcial. O meu livro ele tem já no título uma expressão de parcialidade. O teu livro já tinha a intenção de provocar também. Como é que anda essa vida de comentarista, agora que tu é comentarista na CNN? Ou pelo menos agora que a gente está conversando, 18 de junho de 2020, tu é comentarista da CNN. Todo jornalista é meio tudólogo, né? Comenta sobre tudo. Como é que tá essa vida agora de comentarista do dia a dia, dos fatos que aparecem aí? Como é que tu tá te virando nessa? Tá difícil, cara. E como é que tu faz pra não rir de vez em quando? Ou pra não mexer no nariz? Pra não coçar no nariz? Não, meu, isso aí... Pra não rir de alguma coisa que o pessoal manda no WhatsApp? Como é que é? Isso aí não tem problema. Pra não abrir um gemidão ali numa hora? Na real, um problema, uma orientação, não tanto que a chefia da CNN passa. Fica um computador na frente de vocês ali? Como é que é? Fica. Mas uma orientação que assim a gente conversa, os pares conversam, que é meio que uma tendência aí de jornalismo de TV, é ser o mais natural possível, sabe? Tem muito repórter, apresentador, que é aquele robozinho, que até em ambiente natural ele fala como se estivesse na televisão e tal. Isso é passado, entendeu? Então hoje você você cutucar, mostrar uma fraqueza no ar é ok. É humano, cria empatia. Isso, mostrar mais humanidade, assim, né? Mas tá difícil, cara, tá muito difícil, porque qualquer coisa que você fala dá uma repercussão enorme. Esses dias eu fiquei muito bravo, porque eu passei o fim de semana todo, uns 4 dias, na verdade, desde a quinta-noite, 3 dias, criticando a frase do Bolsonaro lá sobre mandar as pessoas dar um jeito de entrar nos hospitais, falando que a ideia era esdrúxula, que nada a ver aquela ideia, e que se ele quisesse ele podia contratar uma auditoria ou alguma fiscalização do Ministério da Saúde para entrar nos hospitais. É bom que se faça isso sim, porque precisa de transparência, hospital de campanha. No Rio de Janeiro tem um hospital que você não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas que era idiota ele falar que as pessoas tinham que entrar nos hospitais e ficar aí com risco de coronavírus. Sim. Daí no fim do domingo, uma hora eu falei, olha, ele não falou exatamente isso, né? Ele não falou exatamente invadir, ele falou dar um jeito de entrar, e daí me acusaram aí de passador de pano. E passador de pano. Tu tá inclusive no site, no site Panômetro. Eu não sei eu vi que era Panômetro, achei divertido. Era um panômetro, né? Pois cara, é muito doido isso. Eu também, enfim, eu sou acusado. Imagine, eu que deixei um partido por causa do Bolsonaro, eu que me oponho às ideias dele desde que eu me entendo por gente, sou acusado às vezes de porque vocês do Novo passam um pano pra ele, não sei o quê. Cara, as pessoas infelizmente acabam pegando um recorte, assim, é que parece que pra elas, se tu não postou exatamente naquele momento 1 milhão de leads criticando uma coisa, tu não criticou o suficiente, né? Isso vale pros dois lados, né? Eu vejo pessoas de direita, os bolsonaristas mais extremados, vindo no meu perfil falar, mas quando era o PT não falava nada. Pelo amor de Deus, meu amigo, se tu tava quieto quando o PT fazia essas barbaridades, não bota a culpa em mim, tá? Eu me oponho ao PT desde 2004. Né? Essas pessoas parecem que acordaram para a política ano passado, né? Daí elas ficam cobrando da gente algo que elas mesmas não têm. É complicado.
Não, e é complicada a situação do Novo, né? Porque é o partido que mais vota aí, é verdade isso, é o partido que mais vota com o governo Não, federal. segundo o Mitro, é o 7º partido que mais vota. Mas é o partido que mais vota nas pautas relevantes. Só que isso não significa concordar com o presidente, né? Sim com propostas e tal. Exato. A nossa visão é uma visão do que é melhor para o país, e não o que é melhor ou pior para o governo, né? A gente não tem uma posição de situação e nem de oposição a priori. Mas, infelizmente, no Brasil as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Mas então, tu não é um passador de pano, é isso? Então, eu estava pensando sobre isso. Não, imagina, eu critico o Bolsonaro, eu mais critico. O que tu acha do governo 70% Bolsonaro, então? das vezes. Vamos falar sobre isso. O que tu acha do governo Bolsonaro? Eu tenho uma boa metáfora. Olha, o ano passado eu escrevi na Cruzoé o seguinte: o governo Bolsonaro é como o Rio de Janeiro. Ele é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Então o governo Bolsonaro também é uma síntese do Brasil. O Rio de Janeiro, para mim, é uma síntese do Brasil, né? Tem o que é de melhor e o que é de pior, mas eu não vejo tanta coisa boa no Bolsonaro, assim. Não, então, mas isso que eu escrevi ano passado, eu escrevi isso ano passado e preciso dizer que desde então a parte boa ela vem diminuindo, né? A gente não tem Moro, tem sim uma parte boa. Acho que o Tarcísio, por exemplo, não tem um ministro da infraestrutura melhor que ele nas últimas décadas. Paulo Guedes é a mesma coisa. A gente conhece as pessoas que estão ali na lida com o Paulo Guedes todo dia e é difícil. Eu não conheço gente melhor, entendeu? Sim. O mesmo Mansueto, que saiu agora, mas vai deixar um assessor parecido e tal. É nobre para o Brasil essas pessoas do Ministério da Economia. O Ministério da Agricultura também é excelente. Mas daí a gente tem o Ministério da Educação, pelo contrário, Hoje, inclusive, quando a gente está gravando, foi anunciada a saída do ministro Weintraub. Sim, agora, né? Acabou de ser anunciada. Tu acha que vem coisa pior por aí? Quando ouvirmos esse podcast, provavelmente já teremos um novo ministro da Educação. O Bolsonaro já sinalizou que ele quer botar alguém parecido com o Weintraub, assim, de ideologia, né? Isso é uma bobagem. O Bolsonaro, ele escolhe ministro da Educação como se estivesse escolhendo um encanador, entendeu? Será que ele escolhe encanador pela ideologia também? Acho que os canos dele devem ter problema em casa. Parece que ele pega o primeiro que aparece. Além de problema com filho, com conta, com dinheiro vivo, aí parece que ele vai ter problema com encanador também, então. Hoje, inclusive... Encanador a gente escolhe melhor, na verdade, porque pode dar um problema muito grave você escolher um encanador ruim. Né? Exato, ele escolhe muito pior do que escolhe encanador. Hoje, inclusive, tá sendo um dia quente pro Bolsonaro, né? Demissão, exoneração, no caso do Weintraub, e também prisão do Queiroz. O que tu achou dessa prisão do Queiroz? Não, engraçado, né? O Queiroz foi encontrado foi preso em Atibaia, na casa do advogado do Bolsonaro e da família toda, né? Mas é o cara que estava falando, inclusive na CNN, esteve falando em defesa do Bolsonaro, na questão do vídeo lá, né? Então, que coincidência curiosa, né? Não, aí pegou muito mal, cara. Aí foi uma bomba, porque a gente estava aí o quê? 2 anos, um ano e pouco, querendo saber onde está Queiroz. E agora a gente descobre que ele está no escritório do advogado do presidente da República, cara. Onde vai parar isso? Não à toa que o Bolsonaro hoje passou, nem cumprimentou lá seus eleitores no Alvorada, nada disso, né? Mas é grave, cara. Não é assim, ó. É preciso ser muito poliana. Primeiro que a gente não precisa mais, até o Andreasa estava falando isso na rádio hoje, a gente não precisa mais falar de suposta rachadinha, porque o Queiroz já admitiu em carta para o Ministério Público que tinha uma rachadinha, mas ela não era para corrupção, eles usavam o dinheiro segundo ele, para financiar apoiadores, representantes políticos externos, sei lá o quê. Mas assim, cara, é preciso assim, uma benevolência cavalar para acreditar nisso, entendeu? Olha, tu acha que esse pessoal que relativiza, ou mesmo que fica assim, não, vamos esperar maiores informações, maiores avanços na investigação, tu acha que esse pessoal tinha a mesma postura em relação ao Lula e à Dilma? Tu lembra daquela noite que a gente estava no Rio de Janeiro palestrando, em que foram divulgados os áudios do Lula com a Dilma, aquele famoso áudio. Nossa, esse dia foi inesquecível, né, cara? Estávamos lá no Rio de Janeiro, tomamos uma chuva depois lá. Hein?
será que a gente teria tido uma postura similar se esse tipo de coisa que está acontecendo com o Bolsonaro agora tivesse acontecido com o Lula ou com a Dilma? Não, acho que não, de jeito nenhum, né, cara? Isso é, assim, vamos lá, vamos por partes. Esse crime acontece em todo o país? Sim. A rachadinha é uma coisa que acontece em Câmara Municipal aí de cidade pequena até Congresso, Senado, todo lugar. Sim. O PT, o PSOL, esses partidos também cometem? Provavelmente sim. Os órgãos estão demorando mais para julgar esses casos, para investigar esses casos? Sim. Mas isso não torna menos grave, ou então não torna aceitável essa história, todas essas acusações da família Bolsonaro. Pelo contrário, justamente porque o crime é disperso, é difuso no Brasil todo, que a gente tem que começar a puni-lo com gravidade, né? Puni-lo de verdade, assim. Você não acha? Eu concordo plenamente. Assim, Infelizmente, a mim também a questão da rachadinha realmente é muito presente, Brasil afora. Eu obviamente não sei de nenhum caso na legislação, não teria por óbvio dever de denunciar, mas enfim, se fala muito, né, em todos os âmbitos. Então, pois é. E eu até já pensei em fazer uma coluna de jornal, cara, que era assim, ó, o funcionário fantasma da semana. Toda semana dá uma matéria sobre um funcionário fantasma do parlamento brasileiro, assim, sabe? Vai faltar semana, hein? Vai faltar semana. Mas daí vamos pensar. Vamos tentar analisar do ponto de vista mais pró-Bolsonaro possível, assim. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma fazer a interpretação mais benevolente possível a ele. Que seria bom, olha, então os outros todos são corruptos também. E eles praticam atos piores, como, por exemplo, o Petrolão. Não há dúvida que o Petrolão é pior que uma rachadinha. Pois é, mas é um argumento complicado esse. A gente se nivelar tão por baixo. Será que a gente vai ficar até o final do governo Bolsonaro assim? Não, mas a corrupção do PT era pior. Não, mas a interferência do PT nas instituições era pior. Poxa, será que a gente não está pronto ainda para ter um governo que um presidente que haja como adulto, um presidente que assuma as responsabilidades do seu governo e não fique relativizando e dizendo que o antecessor era ainda pior? Não, claro, e pensa o seguinte, ó, se você, imagina que você está andando com a tua namorada na rua, um cara pega sei lá, e assedia a tua mulher, e chega até a agredir, a botar a mão no peito, alguma coisa assim. E daí eu fico bravo. Você fica bravo, você vai tentar levar lá na delegacia e fala, não, mas espera aí, mas tem estupradores por aí que estão soltos. Que argumento é esse? Que argumento horrível é esse? Ou o cara vai falar, não, mas eu podia ter feito pior. Eu podia ter estuprado ela ainda. Além disso tudo. Não, isso não torna pior, isso não absolve a pessoa. Isso não absolve a pessoa de modo algum, né? É absurdo, é surreal como tanta gente decente. Eu acho isso indignante, mas ao mesmo tempo também eu tento buscar analisar friamente para tentar entender como tanta gente decente. Porque eu sei que quem votou no Bolsonaro foi uma imensa maioria de gente decente. Quem votou no primeiro turno, quem votou no segundo turno foi. Acho que boa parte foi a partir de uma perspectiva de voto defensivo, até, né? Contra tudo aquilo que o PT sinalizava de ruim para o Brasil. Eu sigo entendendo quem votou no Bolsonaro no segundo turno. Quem votou no primeiro turno, eu acho um pouco mais complicado, mas eu sei que foi uma imensa maioria de gente decente, gente que não é violenta, gente que não é conivente com corrupção. Mas é muito triste ver tanta gente boa passando pano, olhando para o lado que não é com ela e vendo as coisas que acontecem no governo simplesmente por um medo de que a esquerda vai voltar, o PT vai voltar. Poxa, se a gente continuar nessa linha, aí sim que justamente o PT vai voltar, né? Que exatamente. E essa discussão toda sobre a esquerda voltar, sobre o próximo presidente, isso aí já está tudo encerrado, que todo mundo sabe que o Moro vai ganhar a próxima eleição. Tu acha? Tu acha que ele sai candidato na próxima eleição já? Acho que sim, mas eu estou exagerando, eu não sei se ele ganharia, porque hoje em dia... Fala. Não, continua. Não, assim, eu acho que ele ganha, mas talvez não tanto, porque hoje em dia uma coisa que move demais a política é ressentimento. É verdade. Você não vota na pessoa não só porque ela é um bom administrador público,
mas e sim pela capacidade dessa pessoa de irritar os teus adversários políticos. Né? Então, eu não tô defendendo isso, mas só estou dizendo que é assim, na realidade as pessoas votam assim. E então o Moro hoje ele parece que ele tem ressentimento dos dois lados, mas nenhum lado dele consegue trazê-lo na sua torcida, né? Então ele não é ele líder ainda, de nenhuma torcida, assim. ele ainda não chegou no nível de ter, bom, agora eu tô tocando sinos aqui, quem faz ao vivo é isso aí, né? Tá Sim. sinos da catedral aqui perto, tô tocando, não sei Que se tá legal. ouvindo aí, mas em relação ao Moro, ele ainda não tem um projeto político bem estruturado, ele está dando sinais, ele está se ensaiando, ele está testando, eu imagino que agora ele já deve ter contratado uma equipe de relações públicas, de comunicação, ele tem feito muitos posts meio estratégicos no Twitter, no Instagram, etc., que me parece dar esse sinal, mas tu falou uma coisa que é certa, especialmente para cargos majoritários, né, como presidente, governador, prefeito, ter uma base de pessoas tão ampla que te odeia e que tem rejeição a ti pode ser complicado. O Bolsonaro tinha isso, né? Mas não sei se hoje a rejeição ao Moro por parte de dois grupos tão fortes quanto bolsonaristas e petistas não pode ser um empecilho a ele. Mas eu acho que ele seria um bom candidato. Ele vai capturar muitos desiludidos do Bolsonaro, né? Pois é, mas quando saiu a demissão dele, eu achava que essa desilusão ia ser maior, não? Tu não achava? Eu também. É que a rede de fake news bolsonarista também é dura, né, cara? Eles são brabos. Olha, eu postei sobre o Moro naquela noite, e naquela noite já falaram assim, não, porque o Moro era esquerdista, não, porque o Moro é traidor, saiu atirando, tá fazendo o jogo do PT. Teve gente até compartilhando coisa que, compartilhando a sério, coisa de que o Moro era afiliado ao PSDB. Caralho, que bizarro, sério. Complicado, cara, complicado. Mas enfim, vamos falar sobre deixa eu te libertar um pouco dessas questões do dia a dia da política, sobre as quais tu é obrigado por ofício a falar no teu dia a dia, e falar um pouco mais sobre grandes temas, né, que tu tem me falado faz tempo que tu tá interessado em discutir ideias, tu vinha até trabalhando em um projeto de livro sobre ideias elegantes que explicam grandes questões da humanidade. Como é que anda isso aí? Pô, é esse teu próximo projeto? Tá parado total? Tá parado. Agora eu sou analista político da televisão, tá parado. Não, então, esse livro é assim, uma ideia elegante, eu gosto muito de falar sobre isso. Ideia elegante os filósofos chamam uma ideia que é muito fácil de entender, em um parágrafo você entende, você lê e capta essa ideia, só que o potencial explicativo dela é imenso, entendeu? Explica, por exemplo, a teoria elegante Dá algum exemplo? É a do Darwin, seleção natural. Uhum. No fim do terceiro capítulo da Origem das Espécies, o Darwin ele fala, olha, em toda espécie a população vai crescer ao nível que ela vai crescer mais do que existe de comida, e aqueles indivíduos mais adaptados ao ambiente vão gerar mais descendentes, e com o passar do tempo esses descendentes vão se tornar toda a espécie, né? Eles vão ter eles vão gerar mais filhos e vão se tornar, e essas características deles vão se passar para todos. Então, esse pequeno parágrafo explica todas as plantas, todos os animais, explica a gente, explica por que a gente tem semelhanças com macacos, né, por que os primatas existem, explica tudo. Assim. Então, e daí você tem, por exemplo, a mão invisível, a lógica da ação coletiva, a ideia do David Ricardo, da especialização e da troca, né, que é uma ideia assim meio que a gente liga pouco, na verdade, mas é impressionante como eu vejo na televisão, assim, como as pessoas, cada uma especializada numa função e fazendo um intercâmbio, elas conseguem produzir uma magia, assim, sabe? É mágico, né? Como o Matt Ridley, né? O autor do Otimista Racional, ele costuma dizer... Quer? Grande livro. Grande livro, né? Ele diz que o ser humano tem a especialização e troca, ela foi uma vantagem evolutiva. A nossa capacidade de se especializar numa função e depois trocar o produto do nosso trabalho pelo produto do trabalho de outros.
E ele falou que isso está na nossa genética, na nossa natureza. O nosso cérebro ele evoluiu para favorecer o comércio, entendeu? A especialização e o comércio e tal. Sim. Legal, né? Que outras ideias elegantes tu pretende tratar nesse livro? Bom, tem também seleção sexual, que essa é mais complicadinha de falar, mas... E tem o Dilema do Prisioneiro, né, cara, que explica muita coisa, assim, que é muito legal. Interessante, legal. E, bom, já que tu mencionou aí alguns livros, quais foram os livros que te fizeram virar a chave, digamos assim? E como é que se deu, aliás, esse processo? Eu já conversei contigo algumas vezes sobre isso, mas como é que se deu esse processo de alguém que veio, enfim, alguém que foi estudante de jornalismo na UFPR, em Curitiba, não vem de uma família rica, veio de uma base doutrinária de faculdade de esquerda, saiu, foi para São Paulo trabalhar. Como é que tu chegou nesse teu pensamento hoje? Que eu imagino que tu te considera um liberal hoje, né? Sim. Não sou liberal, não, sou estatista. Se tu não te considerasse liberal, eu já ia ter que mandar esse episódio do podcast para um certo grupo aí para fazer uma inquisição na tua participação do grupo. Um abraço para a turma do GGK aí. É isso aí. Não, então, como é que se deu essa história? Louco. Eu não sei direito. Eu no começo, em 2007, eu li uma entrevista do Pondé na Folha sobre o conservadorismo britânico, e ali me abriu a mente, assim, falei, caralho, puta, pode falar palavrão aqui? Pode. Não, aqui é opinião e liberdade. E eu falei, cara, dá pra... eu entendi a direita, porque a ideia que as pessoas têm quando vêm de faculdade de ciências humanas a esquerda é o mal, a esquerda não tem proposta. A esquerda, né? Isso mudou hoje em dia, assim, mas eu lembro que a esquerda era a favor dos ricos. A direita. Isso. A direita, falou a esquerda é a favor dos ricos. Não, a ideia da esquerda é que a direita era o mal e a direita era a favor dos ricos. Isso é o que eu ouvi. A direita era a favor. Na época. Então, tu te formou em que ano, mais ou menos? Tu te formou em 2002. E daí, eu escrevi o primeiro livro sem conhecer muito liberalismo. Sim. Só depois de escrever, ali, 3, 4 meses depois, que o Diogo Costa e o Bruno Garchaga me chamaram para um almoço na Augusta. A partir dali eu fui conhecer Milton Friedman. Cara, eu escrevi o primeiro livro sem conhecer Milton Friedman. Já tinha trabalhado em revistas há muito tempo, tinha feito faculdade, não sabia o que era o Liberdade para Escolher, sabe? O Free to Choose. Assim. Livres para Escolher na última edição. Baita livro. Na última edição tá como Livres para Escolher. Recomendo demais esse livro, bom pra caralho. Eu lembro que em 2010... Mas pra acontecer, o Spotify botar o Ezinho de conteúdo explícito aí no podcast, mas tá tranquilo. Manda ver. Em 2010, eu fui convidado para o Fórum da Liberdade de Belo Horizonte. Eu lembro. É engraçado isso, que a grande homenageada daquele fórum era a Cátia Abreu. Que tempos, hein? Eu tava lá naquele fórum, a gente trocou uma ideia. Eu lembro de ter visto lá meio perdido, assim, meio desconfiado até. Daí lá tu comprou 6 lições, né? Ou tu ganhou 6 lições. Isso. E daí li no hotel e subi pela parede, assim. Os 6 lições foi muito revelação. Daí ali eu entendi o mundo, assim, sabe? É um livrinho muito bom para comunicar de forma rápida e fácil, né? Isso, exatamente isso. E depois tu leu o quê? Cara, li o Nozick, que eu adoro o Nozick, acho muito bom. O Anarquia e Utopia. Mas aí uma leitura mais pesada, né? Sim. E hoje o meu guru, que eu já falei aqui, é o Matt Ridley, assim, As Origens da Virtude. Agora ele lançou um livro muito bom, tô no meio dele, chamado How Innovation Works. Para quem lê inglês é muito bom, falando sobre inovação. Bacana. Para mim, o Otimista Racional é uma bíblia. Para mim é um livro base também. Então, para mim, o Otimista Racional é assim o grande livro para quem quer ser introduzido no liberalismo, quer desfazer aquela visão negativa da história ou então das relações humanas. As ciências humanas hoje, elas têm, parece que, um pessimismo programático. As pessoas ficam retratando a história como se ela fosse uma sucessão de humilhações, de episódios tristes,
que é claro que aconteceram, né? A gente vai negar agora que aconteceu muita coisa, muita opressão no mundo, claro que não, né? Mas também teve muita especialização e troca, muito comércio, muita empatia. As pessoas que tinham mais empatia, elas realmente se deram melhor, né? Que conseguiam ver o problema dos outros e arranjar soluções para os problemas dos outros. Né? A prosperidade que a gente tem toda no mundo hoje, a gente tem que comemorar isso, sabe? A gente fica muito preso aí, até talvez por questões políticas, né? A gente fica muito preso no que é ruim, no que é negativo, e esquece de festejar o mundo, festejar as conquistas do capitalismo. É um livro que não tem tanto esse endosso ao mercado, na verdade é o contrário, mas que também parte da perspectiva de que o grande avanço evolutivo da humanidade em relação ao resto foi a cooperação, é o Sapiens. O que tu acha do Sapiens? Acho um monumento. Esse livro que eu quero escrever agora sobre as teorias elegantes, Mas o Harari não é tão chegado no livre mercado como o Ridley, né? Não, sim, mas isso é bom, sabe? Ele não é nenhum comunista doido, né? Ele sabe como o mercado funciona. E é bom que essas ideias, elas criem um consenso, né? Em Israel já meio que é assim, né? O Harari é de Israel, né? E talvez Austrália, Nova Zelândia também, a esquerda desses países ela não é socialista, bolivariana. É mesmo nos Estados Unidos, né? Exceto algumas figuras desviantes, tipo Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, o Partido Democrata é um PSDB. Né? A esquerda lá parte de consensos básicos, que aqui a gente está muito longe ainda, né? Infelizmente. Aliás, falando disso, tu estiveste em Israel um tempinho atrás, né? Como é que foi a experiência? Foi um absurdo de legal, cara. Foi muito legal. Israel é um lugar que é menor que Sergipe, menor que o menor estado brasileiro, e tem 8 prêmios Nobel. Os caras são... É impressionante, assim, né? Eu lembro, me marcou muito uma entrevista uma conversa com um brasileiro emigrado, né? Retornado para Israel, um judeu que nasceu aqui, mas voltou para lá. E ele é um venture capitalist, né? Estava contando sobre os casos, sobre as empresas em que ele investe. Uma delas é de um colírio, enfim, é um colírio que você pinga no olho e aquela coisa de vista cansada para idosos, que a gente, claro, não sabe o que é, aquilo desaparece, acaba. E o cara falava assim, olha, eu tenho vergonha de falar para meus amigos que eu estou procurando um hospital privado, particular para minha filha. Porque eles vão falar, porra, mas e a gente, cara? Você vai se arranjar e vai deixar a gente aqui para trás? A mesma coisa com escola, entendeu? E ali eu me dei conta que estado de bem-estar social e tal, isso pode dar certo. Até pode dar certo, se for uma comunidade bem fechada. E pequena. Isso, como a Israel, Dinamarca, por mais que seja um país que tenha todos esses atributos, ainda é um país bem pequeno, né? A população de Israel é o que? Uns 15 milhões? Não me lembro. Mas Dinamarca, por exemplo, são 5 milhões. 5 milhões, pois Israel tá aqui, ó, 8,84 milhões, ou seja, menor que o Rio Grande do Sul e Paraná. Tamanho da Suécia, né? É um pouquinho menor, a Suécia são 9. E daí, ou seja, dá certo, dá nesses casos, né? Então, quer dizer, tem que ter um sentimento por trás. E daí a gente às vezes tenta imitar esses modelos, né? Falando, não, eles fizeram isso, então vamos fazer igual. E dá tudo errado. Deu errado no Brasil, deu errado na Índia e tal, né? É que no Brasil a gente tenta tomar o atalho, né? A gente pega e olha países como Suécia, Finlândia, Dinamarca e pensa, poxa, eu quero ser que nem eles. Então eu vou fazer tudo o que eles fazem hoje, mas não vou me dar o trabalho de fazer o que eles fizeram 100 anos atrás, 50 anos atrás, para permitir a eles ter o nível de renda que eles têm hoje, que permite que eles tenham um nível de estado de bem-estar social. Exatamente. Narlock, um dos teus últimos projetos, que é uma ideia que eu sei que te interessa bastante, tu vem palestrando sobre isso já há alguns anos, e estudando o tema, é a questão do ambientalismo. E nem todo mundo sabe, mas tu é a pessoa por trás do projeto Árvore do Futuro. Fala um pouco pra gente aí a respeito disso. Isso, pô, estou muito animado com a Árvore do Futuro, tá dando muito certo, a gente está aí, tem até gente fora do Brasil interessada, procurando. O Árvore do Futuro, por enquanto, é uma plataforma de notícias e ideias ambientais mais pró-mercado. Na verdade, não necessariamente pró-mercado, ou quer dizer, não só isso, né? Baseado na ideia de que
o que a gente precisa para conciliar prosperidade e preservação ambiental é inovação, inovação e inovação. Uns anos atrás foi lançado um manifesto ecomodernista, Fábio. Uns caras, uns americanos e ingleses, principalmente anglo-saxões, né? Eles lançaram esse manifesto falando o seguinte: olha, tem 2 bilhões de pessoas miseráveis no mundo. Essas pessoas, elas querem comer, querem ter eletrodoméstico, querem ter móveis, carro, querem viajar de avião. Como que a gente vai fazer para conciliar isso com preservação, né? Se a gente quer ir proteger florestas, proteger animais e tal. E eles dizem, olha, a única forma de fazer isso é fazendo com que a produção humana, ela use cada vez menos recursos ambientais e cause menos impacto, né? Polua menos e tal. E como é que a gente faz isso? Com tecnologia, com inovação, entendeu? Isso é bem interessante. Muita gente fala, tem até aí uns ecossocialistas que estão muito na moda na internet. Eles falam que o capitalismo ele destrói a natureza. E se a gente olha às vezes assim para a cidade, para a indústria poluidora, a gente fala, pô, é verdade, né? Mas na verdade é anterior um pouco, né? Você pensa, como a gente falou do Sapiens aqui, o Sapiens fala sobre todas as grandes espécies lá da megafauna que foram destruídas em poucos séculos quando o ser humano chegou, né? Na Austrália, por exemplo. E o que destrói a natureza, o que destruiu por muito tempo, foi simplesmente a nossa atividade, né? A ação humana. A gente tinha que se virar na biomassa, manipular a biomassa para comer, para fazer as coisas e tal. A quantidade de florestas que foram queimadas para se fazer, por exemplo, os monumentos de Roma, né? Para ter energia, para você fazer concreto, fazer cimento e tal, foi imensa, assim. E de repente, a Europa foi em boa parte reflorestada, né? Especialmente se a gente olhar para a Floresta Negra, que é boa parte da Alemanha ali, foi boa parte reflorestada. E daí o que acontece, assim, no Paleolítico, se você quisesse comer 1 quilo de carne, a tua comunidade quisesse comer 1 quilo de carne cada um, você precisaria matar um mamute. Para 2 quilos de carne, 2 mamutes. Se você quisesse construir um monumento, uma floresta. 2 monumentos, 2 florestas, né? Então, o conforto, a produção, ela era diretamente proporcional à destruição, né? De repente, com a Revolução Industrial, isso começou a inverter, que eles chamam de dissociação, entendeu? A gente começou a consumir mais, produzir mais, e o impacto ambiental foi diminuindo. O que é muito bom, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tá rolando um fenômeno chamado dematerialização, que é desmaterialização, né, talvez a gente pudesse chamar, que a quantidade de recursos naturais de commodities, aí metais, papel, madeira, plástico, até plástico, tudo isso está caindo, a produção está caindo, mesmo contando importação, porque Pela digitalização dos bens ou o quê? Digitalização principalmente, assim, imagina a quantidade de papel que o teu celular evita que você gaste, né? Quer dizer, com agenda, com calendário, com textos que você está escrevendo, tudo isso, né? Então é verdade que um pendrive fez mais pela preservação das árvores do que o Greenpeace inteiro? Médio, porque as árvores, na verdade, ele evitou que árvores fossem plantadas, né? Porque as árvores eram de reflorestamento. Mas se você pensa em caminhões, ele evitou a quantidade de caminhões de papel que ele evitou, né? Cuja necessidade ele evitou. Poluição, a quantidade o impacto dessas florestas de reflorestamento, de papel, no meio ambiente, nos rios, a acidificação. Então, o pendrive foi assim uma invenção sustentável, uma das principais invenções sustentáveis da humanidade, depois das cidades, né? A cidade foi aí outra grande invenção. Isso é um tema que pouca gente entende também, né? As pessoas geralmente olham uma megalópole como São Paulo, pensam assim, é um deserto cinza, poluição, ambientalmente incorreto, mas que tu acha disso? Não, São Paulo também não é lá muito um exemplo, né? O São Paulo é bizarro, assim, como nenhuma cidade do mundo, eu acho, cresceu tanto
e tão rápido quanto São Paulo, sabe? Tipo, você pega fotos de 80 anos atrás, de bairro hoje que são mares de prosperidade, assim, era mato, né? Eu acho que talvez Xangai, as cidades lá da É, China que se desenvolveram nas zonas especiais, deve ter crescido tanto, não? sim, sim. Mas o problema de São Paulo é que teve uns prefeitos aí, uns planejadores sociais benevolentes, que falaram, não, a gente quer, São Paulo precisa parar. Tinha um prefeito que o slogan dele era esse, São Paulo precisa parar. E Quem daí era o gênio? proibiu, não me lembro o nome dele, Pereira Passos, se não me engano. Hum. E daí acabou que eles proibiram, dificultaram a criação, que São Paulo crescesse para cima, a cidade cresceu para o lado, a mancha urbana de São Paulo, né, a área que a cidade ocupa é enorme, enorme. Penso, A gente podia ter, isso gera muito mais transporte, entendeu? São Paulo não tem uso misto dos prédios, né, não tem aquela coisa de ter comércio embaixo e casa em cima. Então as pessoas acabam indo de carro para o shopping. Isso tudo por causa de uma simples lei, principalmente de uma simples lei de 1972, a Lei de Zoneamento de 1972, que a gente fala que acabou com a cidade, esculhambou São Paulo, assim. E acabou gerando tudo isso. Mas se a gente pensa em cidade, como por exemplo Singapura, como Hong Kong, que são, quer dizer, elas cresceram para cima, elas são cercadas de verde, né? E elas concentram muita gente em pouco espaço, mesmo São Paulo. São Paulo, mesmo com esses problemas todos, ela concentra aí 10, 12 milhões de pessoas numa área muito pequena, se você pensar em termos de tamanho do planeta, né? As cidades, elas ocupam 3% da área da superfície da Terra e elas abrigam 60% da população, né? Tu acha que a natureza seria mais bem preservada se mais pessoas morassem em cidades do que no nas campo? cidades? É. Não, total. Um problema dos ambientalistas é achar que vamos pensar o que é sustentabilidade. Isso é uma coisa que a gente bate muito no Árvore do Futuro. O que é sustentabilidade? Colher grãos com as mãos, né? Tem umas fotos, você coloca no Google Images, sustentabilidade, aparecem umas mãos bonitas colhendo grãos. Aquilo é pobre. Uma pessoa para colher grão com a mão, o grão vai ter que custar R$ 80 o quilo para aquilo dar certo. Então, separar os grãos com a mão e tal. Viver no campo. Se todo mundo vivesse no campo, o impacto ambiental seria muito maior. Né? E você está aí. Imagina que você tem 1.000 pessoas para assentar em algum lugar. Se você fizer 1.000 casas do campo ou 1.000 casas populares, você vai invadir muito mais nascentes, vai exigir muito mais transporte do que se essas 1.000 pessoas morassem num simples edifício, né? Nesse caso, o tipo de transporte mais comum é elétrico, né? O elevador e tal. Sim. Mas o debate sobre a causa ambiental no Brasil é muito infectado por essa perspectiva anticapitalista, né? Acaba sendo um problema. E quando a gente tem alguém que tem um viés um pouco mais de mercado, como a gente tem hoje no Ministério do Meio Ambiente, parece que enfim, aborda a pauta da maneira pior possível, acaba comprando brigas aí e causa, enfim, problemas diplomáticos, como tem acontecido com o Fundo da Amazônia e com várias outras iniciativas internacionais que buscam ajudar o Brasil a preservar. Como é que tu vê isso? E como é que tu vê a atuação do nosso ministro do Meio Ambiente? Não, o Salles tem sim esse problema diplomático, né, de não captar benevolência das pessoas. Acho que isso foi muito marcado ali no começo do governo Bolsonaro, que eles estavam em cima da onda do bolsonarismo e achando que podiam falar qualquer coisa e tal. Depois caíram na real, né? Viram que, peraí, você está causando boicote contra o seu país. Tá ele anda mais discreto ultimamente até, né? Felizmente. Mas muitas pautas fazem muito sentido. E as pessoas a imprensa tem uma malevolência aí a várias ideias do Salles. Por exemplo, em relação à maconha, a esquerda entende, os ambientalistas entendem que se você proíbe as drogas, proíbe a maconha, você está dando vantagem comparativa para os violentos, para os ilegais, e você está levando as pessoas para a ilegalidade. Mas o mesmo pensamento se aplica a garimpos, a garimpos na Amazônia. Sim. Você tem os garimpos vão existir de qualquer maneira. Até porque são em regiões bastante pobres, né?
E uma região enorme, né? Como é que você vai contar? Como é que você vai saber num lugar tamanho da Europa? Mesmo se tiver 1.000 fiscais, é muito difícil de fiscalizar, né? Como é que se E além disso, regula a atividade do garimpo? então, daí imagina quando alguém propõe, como o Salles propõe, não, vamos tentar baixar as exigências de regularização de garimpos. Uhum. Nossa, que escândalo, meu Deus. Gente, mas vocês querem deixar então como a Marina Silva deixou, como os outros ministros do meio ambiente deixaram? Tá aí legal, funcionou. É igual a guerra às drogas, a guerra ao garimpo, entendeu? Pois é, com a diferença que o Teria que ser um garimpo... pouco mais pragmático, né? O garimpo é um caso evidente de tragédia dos comuns, né? Para encerrar, Narlock, a gente quer começar agora também, além de oferecer aos nossos ouvintes um bom papo de conversa, sempre tendo esse tom informal que a gente teve no nosso episódio, também oferecer a eles sugestões de livros e de séries. O que tu tem lido recentemente? Tu pode indicar um livro aí pro pessoal que te chamou a atenção, que tu leu recentemente? Claro. Não, baseado aí nisso que eu estava falando do Árvore do Futuro e tal, tem um livro chamado More from Less, que é aí mais com menos, de um professor do MIT, e é bem nessa pegada sobre natureza, preservação, de um jeito pró-mercado. Na real, nem é pró-mercado, ele fala o seguinte, olha, para você, a gente precisa de tecnologia. E o que é que faz as empresas investirem em inovação, em tecnologia? A vontade delas de utilizar... de lucrar, de ter custos menores. Uhum. Por exemplo, latinha de alumínio. Hoje, com a quantidade de alumínio que se usava há 20 anos, quando se inventou aí a lata de alumínio, para hoje, a gente teria... Vamos lá, vamos voltar, peraí. Vai lá. Aqui a gente vai fazer o máximo possível sem cortes, cara. Então... Bora. Inclusive, esse teu vamos voltar, eu vou botar só pra sacanear. Sério, tá bom. Vai lá. Enfim, a gente usa hoje 6 vezes menos alumínio numa latinha do que há 20 e poucos anos, entendeu? Por que isso? Porque os caras estavam preocupados com a natureza? Talvez sim, mas é mais porque eles queriam reduzir custos, entendeu? Então você investe em tecnologia para isso, né? Até para dar oportunidade para as pessoas, para elas gastarem menos matérias-primas e tal. Interessante. Então... O subtítulo do livro que eu estou vendo ele é A Surpreendente História sobre como nós aprendemos a usar apropriadamente menos recursos e o que acontece em seguida. Bem bacana. Esse e todos os livros mencionados nesse episódio vão estar na descrição do episódio e na show notes aí que a gente vai lançar. Beleza, meu. E, bom, finalmente, uma sugestão de série que tu tem assistido e que te chamou a atenção recentemente. O que tu sugere pra gente aí? Tô acabando agora, tô no último capítulo do Morning Show lá da Apple TV. Ela é bem assim, baseada na... recomenda um negócio mais proletário, assim, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, pô, cara, Apple TV o pessoal não vai ter. Tu não assiste Netflix? Netflix? Uma semana, assina grátis uma semana, também aí. E o negócio que é elitismo, Como é que é o nome da série? Morning Show, The Morning Show. É com a Jennifer Aniston. Bacana. É sobre o quê? Então, é um programa de TV, de jornalismo, assim, de manhã, e com um casal, só que daí o cara, o Steve Carell, ele é acusado de assédio sexual por meia dúzia lá das funcionárias do canal. Só que daí é legal, porque não é muito panfletário pró-feminista, entendeu? Meio que humaniza o cara e mostra que meio que todo mundo sabia no trabalho, mas por interesse próprio ninguém contava e tal. É bem legal, bem divertido. Bacana, legal. Cara, eu queria te agradecer aí pela disponibilidade, pelo bom papo de sempre. Saudades da gente tomar uma cerveja aí e botar o papo em dia. Quando acabar essa história de pandemia, a gente vai ter boas oportunidades. Então, quem quiser saber mais do Narlock, siga ele aí nas redes sociais ou ligue na CNN todo dia, das 7 às... 7 até que horas? 7 a 1, das 7 a 1. É um trabalhador brasileiro aí, pegando às 7 da manhã, todos os dias, inclusive feriados aí, para nos garantir sempre ideias provocadoras e provocativas no dia a dia. Valeu, cara. Grande abraço aí, tamo junto. Valeu, gente. Valeu, Fábio. Até mais, cara. Este foi o primeiro episódio do podcast Fábio Osterman.
Se você gostou, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e compartilhe com seus amigos para fazer com que essa conversa chegue mais longe. Até semana que vem, um grande abraço.